Dia 23 de agosto, capítulos de hoje, Provérbios 23, Neemias 11 e 12. Provérbios 23. Quando você se assentar para uma refeição com alguma autoridade, observe com atenção quem está diante de você e encoste a faca à sua própria garganta, se estiver com grande apetite. Não deseje as iguarias que lhe oferece, pois podem ser enganosas. Não esgote suas forças tentando ficar rico, tenha bom senso. As riquezas desaparecem assim que você as contempla. Elas criam asas e voam como águias pelo céu. Não aceite a refeição de um hospedeiro invejoso, nem deseje as iguarias que ele lhe oferece, pois ele só pensa nos gastos. Ele lhe diz: coma e beba, mas não fala com sinceridade. Você vomitará o pouco que comeu e desperdiçará a sua cordialidade. Não vale a pena conversar com o tolo, pois ele despreza a sabedoria do que você fala. Não mude de lugar os antigos marcos de propriedade, nem invada as terras dos órfãos, pois aquele que defende os direitos deles é forte. Ele lutará contra você para defendê-los. Dedique à disciplina o seu coração e os seus ouvidos às palavras que dão conhecimento. Não evite disciplinar a criança. Se você castigar com a vara, ela não morrerá. Castigue-a mesmo assim, com a vara, e assim a livrará da sepultura. Meu filho, se o seu coração for sábio, o seu coração se alegrará. Sentirei grande alegria quando os seus lábios falarem com retidão. Não inveje os pecadores em seu coração. Melhor será que tema sempre ao Senhor. Se agir assim, certamente haverá bom fruto para você, e a sua esperança não falhará. Ouça, meu filho, e seja sábio. Guie o seu coração pelo bom caminho. Não ande com os que se encharcam de vinho, nem com os que se empanturram de carne. Pois os bêbados e os glutões se empobrecerão, e a sonolência os vestirá de trapos. Ouça o seu pai que o gerou, não despreze a sua mãe quando ela envelhecer. Compre a verdade e não abra mão dela, nem tampouco da sabedoria, da disciplina e do discernimento. O pai justo exultará de júbilo, quem tem filho sábio, nele se alegra. Bom será que se alegrem seu pai e sua mãe, e que exulte a mulher que o deu à luz. Meu filho, dei-me o coração, mantenha os seus olhos em meus caminhos, pois a prostituta é uma cova profunda, e a mulher pervertida é um poço estreito. Como o assaltante, ela fica de tocaia e multiplica entre os homens os infiéis. De quem são os ais, de quem as tristezas, e as brigas de quem são, e os ferimentos desnecessários, de quem são os olhos vermelhos, dos que se demoram bebendo vinho, dos que andam à procura de bebida misturada. Não se deixe atrair pelo vinho quando está vermelho, quando cintila no copo e escorre suavemente. No fim, ele morde como serpente e envenena como víbora. Seus olhos verão coisas estranhas e sua mente imaginará coisas distorcidas. Você será como quem dorme no meio do mar, como quem se deita no alto das cordas do mastro e dirá: espancaram-me, mas eu nada senti. Bateram em mim, mas nem percebi. Quando acordarei para que eu possa beber mais uma vez? Neemias 11. Os líderes do povo passaram a morar em Jerusalém, a cidade santa. 1/10 do povo das outras cidades foi escolhido por sorteio para morar lá também, enquanto o restante permaneceu onde estava. O povo abençoou todos que se ofereceram para morar em Jerusalém. Esta é uma lista dos nomes dos líderes das províncias que foram morar em Jerusalém. A maioria do povo, dos sacerdotes, dos levitas, dos servidores do templo e dos descendentes dos servos de Salomão, continuou a viver em suas próprias casas, nas várias cidades de Judá. Mas alguns do povo de Judá e de Benjamim se mudaram para Jerusalém.
Da tribo de Judá, Ataías, filho de Uzias, filho de Zacarias, filho de Amarias, filho de Cefatias, filho de Maalaleel, da descendência de Pérez. Também Maacéias, filho de Baruque, filho de Col-Hossé, filho de Azarias, filho de Adaías, filho de Joiaribe, filho de Zacarias, da família de Selá. Dos descendentes de Pérez, 468 foram morar em Jerusalém. Eram todos homens valorosos. Da tribo de Benjamim, Salu, filho de Messulão, filho de Joed, filho de Pedaías, filho de Colaías, filho de Maacéias, filho de Itiel, filho de Jessaías. Depois dele, Gabai e Salai, e 928 parentes ao todo. Os chefes deles era Joel, filho de Zicre, auxiliado por Judá, filho de Hassenua, o segundo no comando da cidade. Dos sacerdotes, Jedaías, filho de Joiaribe, Jaquim e Seraías, filho de Ilquias, filho de Messulão, filho de Zadok, filho de Meraiot, filho de Aitube, principal encarregado do templo de Deus. Também 822 colegas que serviam no templo. Adaías, filho de Jeroão, filho de Pelalias, filho de Anzi, filho de Zacarias, filho de Pazur, filho de Malquias, junto com 242 colegas, chefes de suas famílias, e ainda Amassai, filho de Azareel, filho de Azai, filho de Mesilemote, filho de Imer, e 128 de seus colegas, homens valorosos. Os chefes deles era Zabdiel, filho de Gedolim. Dos levitas, Semaías, filho de Hassubi, filho de Azaricã, filho de Hassabias, filho de Buni, e também Sabetai e Josabade, líderes dos levitas, encarregados do trabalho fora do templo. E ainda Matanias, filho de Mica, filho de Zabde, descendente de Asaf, que dirigia as ações de graças e as orações. Também Baquebuquias, assistente de Matanias, e Abda, filho de Samua, filho de Galal, filho de Gedutum. Havia ao todo 284 levitas na cidade santa, dos guardas das portas Acube e Talmon, e 172 colegas que guardavam as portas. Os outros sacerdotes e levitas e o restante dos israelitas moravam cada um na propriedade de sua família nas outras cidades de Judá. Mas os servidores do templo, sob a liderança de Zia e Gispa, moravam todos na colina de Ofel. O chefe dos levitas em Jerusalém era Uzi, filho de Bani, filho de Hassabias, filho de Matanias, filho de Mica, descendente de Asaf. Os membros da família de Asaf eram cantores no templo de Deus. Exerciam suas responsabilidades diárias de acordo com os termos de uma ordem do rei. Petaías, filho de Messesabel, descendente de Zera, filho de Judá, era o conselheiro do rei em todos os assuntos referentes ao povo. Quanto aos povoados vizinhos, com seus campos, alguns do povo de Judá foram morar em Criat Arba e os seus povoados, em Dibon e seus povoados, e em Jecabzeel e seus povoados. Também foram morar em Jesua, em Moladá, em Bet-Palet, em Hazar-Sual, em Berseba e seus povoados, em Ziclag e em Meconá e seus povoados, e ainda em En-Rimon, em Zorá, em Jarmut, em Zanoa, em Adulão e seus povoados, em Laquis com seus campos, em Azeca e seus povoados. Assim, o povo de Judá se estabeleceu em Berseba no sul, até o vale de Rinom. Alguns do povo de Benjamim foram morar em Geba, em Micmas, em Aia, em Betel e seus povoados. Também foram morar em Anatot, em Nobi, em Ananias, em Razor, em Ramá, em Gitaim, em Hadid, em Zeboim, em Nebalat, em Lode, em Ono e em Ge-Hassarim. Alguns dos levitas que viviam em Judá foram morar com a tribo de Benjamim. Neemias 12. Os sacerdotes e levitas que regressaram com Zorobabel, filho de Sealtiel, e com Jesua, o sumo sacerdote, foram Seraías, Jeremias, Esdras, Amarias, Maluque, Ratus, Secanias, Harim, Meremote, Ido, Gineton, Abias, Miniamim, Moadias,
Bilga, Semaías, Joiaribe, Jedaías, Salu, Amoque, Ilquias e Jedaías. Esses foram os líderes dos sacerdotes e seus companheiros nos dias de Jesua. Os levitas que regressaram com eles foram Jesua, Binui, Cadmiel, Serebias, Judá e também Matanias, que com seus companheiros era encarregado dos cânticos de ação de graças. Seus companheiros Baruque e Uni ficavam em frente deles durante o culto. O sumo sacerdote Jesua gerou Joiaquim, Joiaquim gerou Eliacibe, Eliacibe gerou Joiada, Joiada gerou Joanã, Joanã gerou Jadua. Quando Joiaquim era sumo sacerdote, os chefes das famílias dos sacerdotes foram Meraías, chefe da família de Seraías, Hananias, chefe da família de Jeremias, Mesolão, chefe da família de Esdras, Joanã, chefe da família de Amarias, Jonatas, chefe da família de Maluque, José, chefe da família de Secaías, Adna, chefe da família de Harim, Reucai, chefe da família de Meremute, Zacarias, chefe da família de Ido, Messulão, chefe da família de Gineton, Zicre, chefe da família de Abias, um chefe da família de Miniamim, Piltai, chefe da família de Moadias, Samua, chefe da família de Bilga, Jonatas, chefe da família de Semaías, Matenai, chefe da família de Joiaribe, Uzi, chefe da família de Jedaías, Calai, chefe da família de Salu, Eber, chefe da família de Amoque, Hassabias, chefe da família de Ilquias, Netanel, chefe da família de Jedaías. Nos dias de Eliacibe, Joiada, Joanã e Jadua, manteve-se um registro dos chefes das famílias dos levitas. Durante o reinado de Dário, o persa, manteve-se um registro dos sacerdotes. Até os dias de Joanã, neto de Eliacibe, manteve-se um registro dos chefes das famílias dos levitas no livro da história. Esses foram os chefes das famílias dos levitas: Hassabias, Serebias, Jesua, Binui, Cadmiel e outros companheiros que ficavam em frente deles durante as cerimônias de louvor e ação de graças. Um lado respondia ao outro, conforme ordenado por Davi, homem de Deus. Matanias, Baquebuquias, Obadias, Messulão, Talmon e Acube eram os guardas das portas encarregados dos depósitos junto às portas. Todos eles serviam nos dias de Joiaquim, filho de Jesua, filho de Jeozadade, nos dias do governador Neemias e do sacerdote e escriba Esdras. Para a dedicação do novo muro de Jerusalém, pediu-se que os levitas de toda a terra viessem a Jerusalém para auxiliar nas cerimônias. Deviam participar dessa ocasião alegre com cânticos de ação de graças e com música de símbolos, harpas e liras. Os cantores foram reunidos da região ao redor de Jerusalém e dos povoados dos netofatitas. Também vieram de Bet-Gilgal e das regiões rurais próximas de Geba e de Asmavet, pois os cantores haviam construído seus próprios povoados ao redor de Jerusalém. Primeiro, os sacerdotes e os levitas purificavam a si mesmos. Depois, purificavam o povo e as portas e o muro. Eu conduzi os líderes de Judá até o alto do muro e organizei 2 grandes coros. Um dos coros foi para o sul, pelo alto do muro, até a porta do esterco. Rosaías e metade dos líderes de Judá seguiram o coro, junto com Azarias, Esdras, Mesulão, Judá, Benjamim, Semaías e Jeremias. Depois deles, vinham alguns sacerdotes que tocavam trombetas. Zacarias, filho de Jonatas, filho de Semaías, filho de Matanias, filho de Micaías, filho de Zacur, descendente de Asaf. Os companheiros de Zacarias eram Semaías, Azarel, Milalai, Gilalai, Maai, Natanel, Judá e Hanani. Eles tocavam os instrumentos musicais prescritos por Davi, homem de Deus. O escriba Esdras ia à frente deles. Quando chegaram à porta da fonte, foram em frente e subiram pelos degraus que levavam até a cidade de Davi. Passaram pela casa de Davi e de lá foram até a porta das águas a leste. O segundo coro foi para o norte, no sentido oposto, para encontrar-se com o primeiro coro. Fui com eles e com a outra metade do povo pelo alto do muro, passando pela Torre dos Fornos, até o muro largo. Depois, desde a porta de Efraim até a porta antiga, passando pela porta do Peixe e pela Torre de Hananel, e prosseguindo até a Torre de Sem. Dali, continuamos para a porta das ovelhas e paramos junto à porta da guarda.
Os 2 corais seguiram, então, para o templo de Deus, onde tomaram seus lugares. Eu fiz o mesmo, junto com os líderes que estavam comigo. Acompanhamos os sacerdotes que tocavam trombetas: Eliaquim, Maaceias, Miniamim, Micaías, Elioenai, Zacarias e Hananias. E os cantores: Maaceias, Semaías, Eleazar, Uzi, Joanã, Malquias, Elão e Ézer. Eles tocavam e cantavam bem alto, sob a direção de Jesraías. Naquele dia alegre foram oferecidos muitos sacrifícios, pois Deus tinha dado ao povo motivo para se alegrar. As mulheres e as crianças também participaram da celebração e podia-se ouvir de longe a alegria do povo de Jerusalém. Naquele dia, foram nomeados os homens encarregados dos depósitos para as ofertas e os primeiros frutos da colheita e para os dízimos. Eram responsáveis por recolher dos campos fora das cidades as porções exigidas pela lei para os sacerdotes e os levitas, pois todo o povo estava alegre com os sacerdotes e os levitas e com o seu trabalho. Tanto eles como os cantores e os guardas das portas realizavam o serviço de seu Deus e o serviço de purificação, conforme Davi e seu filho Salomão haviam ordenado. O costume de ter regentes do coro para dirigir os hinos de louvor e de ação de graças a Deus havia começado muito tempo antes, nos dias de Davi e Asaf. Por isso, agora nos dias de Zorobabel e Neemias, todo o Israel trazia uma provisão diária de alimentos para os cantores, os guardas das portas e os levitas. Os levitas, por sua vez, entregavam uma porção daquilo que recebiam aos sacerdotes, os descendentes de Arão.